Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre esse futuro grande clássico dos quadrinhos que está saindo nas bancas, que é o Batman Cavaleiro Branco, HQ escrita e desenhada pelo Sean Murphy. Bom, parece que é isso, eu tô partindo pra drogas mais pesadas e tô começando a ler HQs que estão saindo nas bancas. Então vão rolar alguns vídeos aqui também meus falando sobre o que tá saindo nas bancas agora e quais são os principais arcos dos super-heróis que estão sendo publicados agora. Essa revista me chamou muita atenção na banca porque a edição tá muito bonita, né? A qualidade do papel é muito boa, as capas elas são em papel cartão. As páginas de dentro, também as internas, elas são em folhas de muita qualidade, né? A impressão tá muito boa, então vale muito a pena, assim. Além disso, ela era a HQ mais barata da banca, né? Custa R$ 7,50 cada edição, vão ser 8 no total, e aí pagando em suaves prestações, né? Comprando mensalmente, não pesa tanto no bolso. E são muito bonitas, as capas são maravilhosas, né? Muito bonito mesmo. E vale a pena porque com certeza essa HQ muito em breve vai ser um grande clássico. Essa HQ foi lançada originalmente nos Estados Unidos, começou a ser publicada no fim do ano passado e terminou agora em maio desse ano. Foi uma minissérie em 8 edições e ela não é uma história canon. Canon são aquelas histórias que se passam meio que na cronologia oficial do personagem, né? Então são histórias que são em toda a linha do tempo do Batman, essa história aconteceria em algum momento. Mas como ela não é canon, ela tá num universo e se, né? Aqueles universos que são tipo, como seria se tal coisa acontecesse, né? Então é uma história que se passa nessa vibe, ela não é do canon do Batman. Essa HQ ela já começa com o pé na porta, assim. O primeiro quadrinho já é o Batmóvel chegando no Asilo Arkham, né? Pra fazer uma visita. E aí quando você vai ver quem sai do Batmóvel, na verdade é o Jack Napier. E o interno que ele vai visitar no Arkham é ninguém menos que o próprio Batman. E aí a história começa e você vai meio que num flashback pra ver como que as coisas chegaram ali. Jack Napier é um dos nomes que foi dado ao Coringa. Esse nome apareceu no filme do Tim Burton, de 1989. E é como se fosse o nome original do Coringa, né? Antes de ser o Coringa, ele era um cara chamado Jack Napier. Esse nome foi usado em alguns lugares, né? Na série animada apareceu algumas vezes, já apareceu como sendo um dos vários nomes do Coringa. E em 2001, na revista Gotham Noir também foi usado esse nome para designar o Coringa, né? Esse alter ego do Coringa. A história então caminha para um flashback, onde você acompanha uma perseguição do Batman e do Coringa, em que o Batman tá mais descontrolado que o normal, destruindo mais telhados por onde ele passa, ele quase atropela algumas pessoas que tentam ajudar ele a alcançar o Coringa, e ele tá bem descontrolado nessa perseguição. Aí nessa perseguição eles acabam indo parar numa espécie de depósito de remédios, e lá o Batman e o Coringa começam a ter uma espécie de DR, em que o Coringa começa a jogar várias coisas na cara dele, falando que ele podia ter derrotado o Batman já muitas vezes, só que na verdade ele só mantém, dá coisas com as quais o Batman é capaz de lidar pra manter um pouco o jogo entre eles, né, pra eles poderem manter essa relação, que o Batman nega. E aí o Coringa começa a jogar mais e mais verdades na cara dele. Então ele começa a falar que Gotham só permite que o Batman exista por causa do enorme medo que eles têm do Coringa. E que na verdade o maior vilão de Gotham é o próprio Batman, né? O maior mal que a cidade enfrenta é o Batman, que mantém essa guerra com os vilões, né, transformando a cidade num campo de batalha, e também destrói as vias e etc, nas perseguições e tudo mais. E aí ele põe na mesa, assim, quantos policiais não já morreram nessa guerra, quantos homens do Gordon não já se sacrificaram por conta dessa guerra, e faz até menção ao Robin, mostrando que nesse universo é um daqueles em que o primeiro Robin foi morto pelo Coringa, provavelmente. Então o Batman perde completamente o controle nessa hora e começa a socar o Coringa até a morte, quase. E aí ele fica muito ensandecido e pega um punhado de comprimidos e enfia dentro da boca do Coringa, quase sufocando ele. A polícia fica só olhando, meio que embasbacada, assim, o que tá acontecendo. E aí o Coringa engole esses comprimidos, e é aí que tá a questão. Esses comprimidos, eles curam o Coringa.
E aí o Coringa, ele vai, é mandado pro hospital, ele entra numa espécie de coma, só que quando ele retorna ele tá muito mais inteligente e ele não é mais louco. Aí alguém grava um vídeo, quando o Batman tava batendo no Coringa e colocando os comprimidos e ninguém tava fazendo nada, e esse vídeo viraliza, virando completamente a opinião pública contra o Batman e contra o departamento de polícia de Gotham. Porque eles veem o Batman agredindo uma pessoa e a polícia não fazendo nada a respeito, né? Tipo, porque o Batman ele não é uma autoridade oficial, então, teoricamente, ele não deveria ter permissão para agredir uma pessoa. O Coringa passa então a querer ser chamado pelo nome real dele, que é Jack Napier, e ele move um super processo contra o departamento de polícia de Gotham e contra o próprio Batman, acusando a polícia de conspirar com o Batman, de apoiar o vigilantismo dele. E ele também expõe ainda um desvio de dinheiro muito grande que acontece, porque existe um fundo de impostos de Gotham para catástrofes naturais. E esse dinheiro é utilizado para meio que cobrir os gastos de todas as coisas que o Batman destrói nas batalhas dele, né? Então revela-se também um grande esquema de desvio de dinheiro para pagar os vestígios deixados pelo Batman na sua guerra contra o crime. O Napier então se declara o Cavaleiro Branco de Gotham, que vai lutar contra os crimes cometidos pelo Batman. E ao longo da história o Bruce vai descobrindo também que a elite de Gotham ganha muito dinheiro em cima das classes mais baixas por conta das lutas do Batman. Ele percebe que ele indiretamente está ajudando as elites a lucrarem muito em cima das pessoas mais pobres por questões de especulação imobiliária e pelo medo que é gerado nos bairros onde o Batman atua. E além disso, também é revelado que o Alfred está muito doente, quase morrendo, o que só mostra e agrava por que o Bruce está ficando cada vez mais instável mentalmente. Bom, isso é mais ou menos o que acontece na primeira edição, né? Vou tentar manter esse vídeo livre de spoilers e tudo mais. Nas bancas estão disponíveis as edições 2 e 3, a edição 4 chega esse mês, então corram para comprar antes que sejam recolhidas. E vamos discutindo por aqui, falando sobre os desdobramentos dessa história. Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer, no que vai dar. E vamos agora ao nosso gráfico de riscos, começando pelo risco de paralisia. Risco de você ficar paralisado, embasbacado por uma arte incrível. E a nota vai ser 9 de 10. A arte do Sean Murphy nessa HQ é muito incrível, a edição tá valorizando muito, inclusive, né, pela qualidade da impressão, e ele cria imagens com muitos detalhes, então é muito legal observar, por exemplo, tem uma página que é o quarto do Napier, em que você consegue ver a obsessão do Coringa pelo Batman. E aí tem vários easter eggs, assim, tem bonequinhos de armaduras famosas do Batman, pôster da série animada e etc. Então é super legal de ficar vasculhando. Eu fiquei muito tempo analisando essas artezinhas para achar algumas coisas. Próximo risco, risco de contrato eterno, risco de você ter que ler uma infinidade de revistas para poder concluir essa história. Eu vou dar uma nota 7, porque embora seja uma HQ em 8 edições, até agora lançaram 3, ou seja, vão ser mais 5 meses de espera até que essa história se complete. Então não é uma história longa, mas a espera ela é considerável. Então vamos dar uma notinha 7. Quanto ao risco de fandom, risco de criarem fanfics e fanarts a respeito desse universo, eu vou dar uma nota 6 de 10. É um universo relativamente novo, mas eu já encontrei algumas fanfics a respeito, e como é um universo muito fértil para que novas histórias apareçam, eu acho que muita coisa interessante pode ser escrita pelos fãs. Agora vamos ao risco de esmagamento, o risco de a realidade retratada nessa HQ te esmagar feito uma panqueca. A nota é bem baixinha, a nota 2 de 10, porque eu não acho que seja uma HQ muito esmagadora, ela tá mais na chave da explosão. Por isso vamos emendar já no risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. E aí a nota é 10 de 10.
porque é uma HQ bem explosiva, vão surgindo personagens e situações e plot twists que vão te ajudando a entender esse universo que o Sean Murphy propõe, e aí você vai explodindo cada vez mais. Inclusive no final de cada revista sempre tem um gancho muito forte que te deixa louco pra ler a próxima edição, então isso vai ser realmente interessante, né? Poder acompanhar essa aflição de querer ler logo o próximo capítulo e ter que esperar um mês ainda pra isso acontecer. E vamos ao último risco, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando pra todo mundo ler essa HQ. E vai uma nota 10 de 10, redondíssima, porque eu tô indicando pra todo mundo ler. A história é muito boa, muito envolvente, muito bem escrita e desenhada. E além disso é uma ótima oportunidade de poder acompanhar mensalmente um gibi na banca, poder conferir sempre quando tá lançando, ficar naquela aflição de saber, será que já chegou, não chegou, e etc. E além disso é uma ótima oportunidade de adquirir uma HQ que num futuro muito próximo vai ser um grande clássico, sem dúvidas. E também adquirir revistinhas super bonitas, elas são realmente muito legais, em breve serão grandes clássicos e vão ser edições super raras, então leiam Batman Cavaleiro Branco e acompanhem nas bancas. No ano que vem, quando eles finalizarem esse arco, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os desdobramentos da história, e aí bora dar uma discutida e conversar e acompanhar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra nós, e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.